Dia, nossa aula hoje é de português, página 5. Nós vamos falar sobre o mundo das histórias. Eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre as pirâmides do Egito, o deserto do Saara, a ilha de Madagascar e as águas cor-de-rosa. Não ouviram falar? Agora nós vamos conhecer um pouco sobre eles, certo? Vamos lá para a página 6 do seu livrinho. No Diga Aí tem muita coisa interessante que vocês irão descobrir agora. A primeira é sobre Marrocos. Olha aí, em Marrocos foi fundada a primeira universidade em 859, certo? Depois nós temos aí o Egito, que temos a maior pirâmide, né? Com 140 metros, e ela foi construída há 4.000 anos, é a pirâmide de Kéops. Mais embaixo nós temos Madagascar, que Madagascar nós temos aí uma ilha maravilhosa, né? Que nós já assistimos alguns filmes, né, sobre a ilha de Madagascar. Lá embaixo, à sua esquerda, você tem Senegal, que é onde nós encontramos as águas cor-de-rosa. Será como essas águas são? É uma bactéria, né, que é produzida na água, solta um pigmento e aí essa água fica cor-de-rosa. E lá no sul da África, nós temos o famoso safari, né, que é feito com as pessoas que vão visitar e aí eles podem ver de perto as girafas, os rinocerontes, os leões. E aí também nós temos o primeiro presidente negro, né, da África, que foi Nelson Mandela. Certinho? Então vamos agora ler novamente, tá? Vocês vão pausar o vídeo, ler novamente com calma cada um, conhecer direitinho tudo que tem em cada lugar, observar o mapa que ele está identificando cada local com a setinha, tá? No mapa, a localização de cada lugar. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão lá para a página 7, certo? Que tem algumas perguntinhas para vocês responderem. A número 1. Qual é o nome do continente representado na página ao lado? Nós falamos sobre qual continente? Lembram? Muito bem, sobre a África. 2. Analise as imagens e leia os textos infográficos. Depois, responda, olha, qual país você gostaria de visitar? Qual desses países você gostaria de visitar? Depois vocês vão falar por quê. Converse aí com o papai e com a mamãe, né? E explique por que você gostaria de visitar esse país. Na 3, das informações que acabou de ler, o que mais te surpreendeu? O que mais você achou diferente? Não é isso? E o que mais você gostaria de saber sobre esses países? 4, você conhece mais alguma curiosidade sobre algum país da África? Vocês conhecem? Eu pesquisei sobre a vida de Nelson Mandela, né? Que foi o primeiro presidente negro na África. Certinho? E aí depois nós temos aí um conto. Este conto é uma narrativa. O que é a narrativa? É uma pessoa contando, não é isso? E vocês vão observar que ele tem muitos travessões, porque nós teremos falas de personagens. Essa narrativa conta a história A Lebre e o Gênio da Selva. Todas as histórias, a lebre, ela é bem trapaceira, né? Ela é bem esperta. Então, essa história começa assim. A lebre queria que o gênio aumentasse a capacidade do cérebro dela, para que ela fosse um animal mais esperto da selva. Só que o gênio também não é bobo. Ele falou assim: eu faço isso, só que eu quero 3 coisas que você me prove que você tem essa capacidade.
Primeiro, traga uma cesta cheia de passarinhos vivos. Segundo, tira leite de um antílope. E terceiro, traga para mim uma serpente comprida do tamanho deste bastão. Será que a lebre conseguiu trazer para o gênio essas três coisas que ele pediu? Então vocês vão ler a história, certo? Para vocês descobrirem. E aí depois vocês vão me contar. Não se esqueça que no final de cada página tem o significado de algumas palavrinhas, viu? Aqui embaixo tem o significado de algumas palavrinhas. Vocês leiam com atenção, porque depois vocês vão falar assim, eu não conhecia essa palavra, né? Aí vocês já vão aprender o significado delas. Depois vocês vão ler a história até a página 10. Aí vocês vão para a página 11, para a questão 2, certo? E vocês irão responder: quem são os protagonistas do conto? Quer dizer, quem são os personagens principais do conto? Vocês irão colocar aí. 3. Que outros personagens aparecem na história? Vocês vão ler o texto e vão responder quais são esses personagens que aparecem na história. E na 4, vocês vão numerar a história. Qual a fala que vem primeiro? Qual que vem segundo? Qual que vem terceiro? Qual que vem quarto? Qual que vem quinto? Então vocês vão ter que ler a história novamente para saber qual é a primeira fala, qual é a segunda, certo? Até vocês numerarem até a 5 corretamente. Depois vocês têm a questão 5, que pergunta para vocês: por que a lebre foi procurar o gênio? Por que será? O que ela queria, né? Por que ela foi procurar o gênio? 6. Que desafios o gênio propôs à lebre? O que ele queria em troca, né? Do pedido que ela fez para ele? Vocês irão procurar a resposta e colocar aqui. Aí depois, vocês pensem direitinho e escrevam com suas palavras qual a resposta. A 7. Para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais, será? Com a ajuda de alguém? Quem foi, será? Olha a letra A. Que estratégia ela usou para isso? Na página 12, na letra B, tem assim: quais são os argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudá-la? Aí vocês vão copiar os passarinhos. Vocês vão copiar a fala da lebre, tá? Depois a antílope. Depois a serpente. Cada um tem seu desenho com seu quadrinho na frente para vocês completarem. Na questão 8. Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva? Pinte no texto o parágrafo que justifique sua resposta, certo? Depois que vocês responderem, vocês vão lá no texto e vão pintar onde vocês encontraram a resposta. 9. No final, qual foi a resposta do gênio ao pedido da lebre? Será que foi sim ou não? Hein? Imaginem aí. Certo? Então vamos lá. O texto que acabamos de ler, A Lebre e o Gênio da Selva, é um conto inspirado nas histórias antigas da África Oriental. Contos são narrativas, certo? Elas são narrativas curtas, que em geral são contadas de geração em geração, né? E tem um conflito, e esse conflito, as ações ocorrem em um mesmo lugar em um tempo bem curto. Tá joia? Então vamos lá, olha a questão 10. Releia a lebre e o gênio da selva e responda. Letra A. Qual é o principal conflito desse conto? O que acontece nesse conto? Por que tem o conto, né? Esse conflito aconteceu por quê? Letra B. Em que lugar se passa a história?
Na selva, na casa, numa mata, no jardim, na cidade? Leia um conto e responda. Letra C. Em que período de tempo se passaram as ações da história? Foi de manhã, foi à tarde, foi à noite, foi ontem, foi hoje, né? Por ter sido inspirado nas histórias que eram contadas há muito tempo atrás, né? Se parece com fábula. Passa uma lição de moral. Preste atenção na questão 11. Em sua opinião, qual é a lição de moral que esse conto passa para nós? Converse, né, com os seus pais e aí responda em casa, né? Que lição de moral seria certinho? Um beijo e até a próxima aula.